Você já sentiu uma dor que os médicos não explicam? Já teve crises de ansiedade, fadiga, dores de cabeça ou um mal-estar constante, mesmo com todos os exames normais? Talvez, sem perceber, você esteja tentando tratar um sintoma físico de uma ferida emocional. O corpo grita o que a alma silencia. Essa é a base da abordagem do Dr. Gabor Maté, médico e pensador que tem impactado milhares de vidas. Ao revelar a relação entre emoção reprimida, trauma não resolvido e doenças físicas. O corpo é um arquivo vivo. Cada emoção não expressa, cada trauma não elaborado, cada sentimento reprimido encontra abrigo em nossos órgãos, músculos e células. Quando ignoramos o que sentimos, o corpo tenta compensar. Primeiro vem o cansaço, depois a insônia. Em seguida, dores inexplicáveis, palpitações, doenças autoimunes, inflamações crônicas. O que parecia ser só estresse se transforma em um quadro médico complexo e, por trás de tudo, uma ferida emocional gritava por atenção. Segundo Gabor Maté, a doença não é o inimigo, ela é um mensageiro, um alerta de que algo dentro de nós está quebrado, distorcido, sufocado. A medicina tradicional tenta calar esse mensageiro com remédios, mas raramente pergunta o que ele quer dizer. Por isso tantos tratamentos falham, porque tratam o corpo, mas não escutam a alma. Maté mostra que a verdadeira cura começa quando olhamos para dentro e enfrentamos as emoções que evitamos a vida inteira. Pessoas que vivem para agradar, que ignoram seus próprios limites, que foram ensinadas a engolir o choro, a suportar caladas, são as que mais adoecem. Por fora, parecem fortes. Por dentro, estão esgotadas. Essa desconexão entre o que sentimos e o que mostramos ao mundo é o terreno fértil para a somatização. Quando o corpo começa a expressar em forma de dor o que a psique não consegue mais conter. E o mais assustador, a maioria nem percebe que está vivendo assim. A infância é o berço desses padrões. Crescemos aprendendo a suprimir nossas emoções para sobreviver, para sermos aceitos, para não causarmos problemas. Uma criança que é constantemente ignorada, criticada ou violentada emocionalmente, aprende a calar seus sentimentos. E ao fazer isso, se desconecta de si mesma. O corpo, no entanto, não esquece. Décadas depois, essa criança agora adulta pode desenvolver doenças crônicas, transtornos mentais ou vícios, não por fraqueza, mas por trauma não reconhecido. Muitos não enxergam essa conexão, porque ela é invisível. Afinal, como provar que uma dor de estômago recorrente é causada por anos de angústia contida? Como ligar um ataque de pânico ao sentimento de abandono vivido aos 7 anos de idade? A ciência começa a entender essas ligações, mas ainda há muito preconceito. Por isso, é essencial divulgar. Essa verdade, o corpo sente o que a mente tenta esquecer. Vamos mostrar os sinais que seu corpo pode estar dando, como reconhecê-los. E mais importante, como iniciar o processo de reconexão com quem você é. Porque o corpo não quer te punir, ele quer te libertar. Ao observarmos pacientes com doenças graves, como câncer, lúpus, fibromialgia ou esclerose múltipla, é impressionante notar como muitos compartilham traços de personalidade semelhantes, evitam conflitos, reprimem a raiva, vivem para os outros, colocam suas necessidades sempre em último lugar. Para Gabor Maté, isso não é coincidência. Existe um padrão emocional profundo e perigoso por trás dessas doenças. Um padrão construído desde a infância, baseado no medo de rejeição, na necessidade de aprovação e na constante negação da própria dor. Quantas vezes você disse está tudo bem, quando estava destruído por dentro? Quantas vezes engoliu o choro para não parecer fraco? Quantas vezes sorriu por fora, enquanto gritava por socorro por dentro? Esse é o cenário mais comum na sociedade atual. Vivemos num sistema que glorifica a produtividade e demoniza a vulnerabilidade. Ser forte hoje significa não sentir. Mas o preço dessa força é altíssimo. É a doença emocional, mascarada como dor física.
Maté revela que emoções reprimidas geram estresse tóxico, um estado contínuo de alerta no sistema nervoso, que com o tempo desgasta o corpo. Esse estresse crônico afeta o sistema imunológico, o equilíbrio hormonal e até a microbiota intestinal. O corpo começa a enfraquecer, não por acaso, mas porque está sendo pressionado por dentro. O tempo todo. O estresse, quando ignorado, se transforma em doença. E a cura exige muito mais que descanso físico. Exige reconciliação emocional. Curiosamente, muitas pessoas só começam o processo de cura depois que adoecem, porque é o único momento em que se permitem parar. Quando o corpo entra em colapso, finalmente dão atenção ao que sempre ignoraram: suas emoções. A doença se torna uma oportunidade, uma chance de recomeçar, de olhar para si com compaixão, de mudar hábitos, relacionamentos, crenças, deixar de viver para agradar e começar a viver com autenticidade. Essa é a proposta da consciência curativa. Escutar o que o corpo quer dizer, decodificar os sintomas, compreender a linguagem do inconsciente é um processo delicado, mas poderoso. Requer coragem, porque muitas verdades virão à tona. Mágoas esquecidas, traumas enterrados, necessidades ignoradas. Mas só encarando a dor, podemos libertar o corpo da prisão emocional em que ele foi colocado. Isso não significa culpar-se por adoecer. Ninguém escolhe ficar doente. O que fazemos é sobreviver da melhor forma que podemos com as ferramentas que temos. O problema é quando essas estratégias de sobrevivência se tornam padrões de autodestruição. O corpo adoece não para nos punir, mas para nos alertar. E o alerta é claro. Há algo dentro de você que precisa ser visto, acolhido e curado. Os sinais que o corpo emite, quando a alma está ferida, são diversos e quase sempre silenciosos no início. A maioria das pessoas não os reconhece porque estamos condicionados a tratar sintomas como problemas isolados e não como expressões integradas da nossa vida emocional. A conexão entre corpo e mente é visceral. Cada desconforto carrega uma mensagem, e saber interpretar essas mensagens pode ser a diferença entre permanecer em um ciclo de sofrimento ou iniciar um caminho de verdadeira cura. Um dos primeiros sinais é a exaustão constante, mesmo após horas de sono. Esse cansaço não é físico, é emocional. Ele vem do peso de carregar feridas não cicatrizadas, de viver em estado de alerta, de estar desconectado da própria essência. A pessoa acorda cansada, porque passou a noite travando batalhas internas. O descanso do corpo não resolve o esgotamento da alma. Outro sintoma comum é a dor crônica, especialmente nas costas, ombros e pescoço. São regiões associadas ao carregar peso, peso de expectativas, responsabilidades, culpas, traumas. O corpo, ao não suportar mais, transforma esse estresse em dor física contínua. É o grito do corpo, por um alívio que nunca vem. Distúrbios gastrointestinais, como gastrite, síndrome do intestino irritável e refluxo, também são manifestações emocionais. O intestino é conhecido como segundo cérebro e carrega uma densa rede de neurônios. Emoções como medo, raiva e ansiedade impactam diretamente essa região. Pessoas que engolem sapos, que não expressam o que sentem, geralmente apresentam esses sintomas. O corpo tenta digerir aquilo que o coração não conseguiu processar. Insônia e distúrbios do sono são sinais claros de conflitos internos. A mente, mesmo em silêncio, continua ativa, revivendo cenas do passado, antecipando catástrofes, tentando controlar o incontrolável. Dormir torna-se um desafio, porque para o inconsciente, o perigo ainda está presente. E quando o descanso se torna um campo de batalha, a saúde mental começa a ruir. Outro alerta: falta de ar, aperto no peito e taquicardia. Muitas vezes confundidos com problemas cardíacos, esses sintomas são, na verdade, manifestações de ansiedade profunda. A alma sufoca e o corpo responde: o ar falta, porque o emocional está comprimido.
sobrecarregado, sem espaço para se expandir. E nesse contexto, o corpo reage como se estivesse em perigo, mesmo quando externamente tudo parece normal. Há ainda os comportamentos compulsivos: comida, álcool, compras, redes sociais, sexo, trabalho excessivo. Todos são tentativas de silenciar dores internas. São anestésicos emocionais. Substituímos o sentir pelo fazer, na esperança de calar a dor com distrações. Mas a dor que não é escutada cresce, e um dia ela se manifesta da forma mais extrema, por meio da doença. Quando entendemos essa dinâmica, a cura começa a se tornar possível, não porque os sintomas desaparecem magicamente, mas porque começamos a escutar o que eles têm a dizer. A consciência é o primeiro passo. O corpo não mente, e quando ele fala, precisamos aprender a ouvir. Iniciar um processo de cura, sem acompanhamento terapêutico, pode parecer desafiador, mas Gabor Maté nos mostra que o autoconhecimento é um dos caminhos mais poderosos para a transformação, e ele começa com uma simples, porém radical, decisão: parar de fugir de si mesmo. O silêncio, o desconforto e a dor que evitamos contêm as chaves da nossa libertação. Enfrentar essas partes não é fácil, mas é necessário. A primeira prática essencial é a autoobservação, sem julgamento. Isso significa notar seus pensamentos, emoções e reações, sem se criticar. Quando você sente raiva, tristeza ou medo, em vez de se reprimir ou se culpar, tente se perguntar: de onde vem isso? Qual a origem dessa emoção? Quase sempre, a resposta está ligada a experiências antigas, muitas vezes inconscientes. A dor atual é apenas um reflexo da dor original. Essa autoobservação deve vir acompanhada da validação emocional. Você tem o direito de sentir o que sente. Durante anos, fomos ensinados a minimizar nossas dores. Não foi tão ruim assim. Tem gente em situação pior. Não chore. Isso cria uma desconexão com nossas necessidades emocionais. A cura começa quando permitimos que a dor exista, sem negá-la. Quando acolhemos nossa criança interior ferida e dizemos: eu vejo você. Eu escuto sua dor. Está tudo bem sentir. Outro passo importante é estabelecer momentos de presença intencional ao longo do dia. Meditações curtas, respiração consciente, caminhadas em silêncio, escrita reflexiva. Essas práticas nos reconectam com o corpo e nos tiram do piloto automático. Quanto mais presente você estiver em si, menos precisará do corpo para gritar, porque você estará escutando. Gabor Maté também destaca a importância da autenticidade na cura. Isso significa viver de acordo com sua verdade interior, mesmo que isso desagrade os outros. Pessoas que adoecem frequentemente são aquelas que sacrificaram sua autenticidade para manter vínculos, evitar rejeições ou agradar os pais. O preço da desconexão consigo é alto. A saúde emocional exige alinhamento entre o que se sente, o que se pensa e o que se vive. Um recurso poderoso é escrever cartas nunca enviadas para pais, ex-companheiros, pessoas que causaram dor. Nelas você pode expressar tudo o que ficou engasgado. Essa escrita tem valor terapêutico porque libera emoções presas e permite dar voz ao que foi silenciado. Não se trata de confronto, mas de libertação emocional. Outra prática é a compaixão por si mesmo. Ser gentil com sua história, com suas falhas, com suas escolhas do passado, reconhecer que você sobreviveu como pôde, que seus mecanismos de defesa foram necessários, mas que agora podem ser substituídos por formas mais saudáveis de viver. A autocompaixão é a ponte entre a dor e a cura. Por fim, comece a reconstruir sua relação com o corpo. Toque-se com carinho. Faça exercícios que respeitem seus limites. Alimente-se de forma consciente. Dormir bem, hidratar-se, cuidar de si, são formas de dizer ao corpo: eu estou aqui. Agora,
Eu escuto você. Quando o corpo se sente seguro, ele relaxa. E a cura encontra espaço para florescer. A infância é o território onde tudo se forma, inclusive as raízes invisíveis da dor emocional que carregamos na vida adulta. Segundo Gabor Maté, o trauma não é apenas o que aconteceu conosco, mas, principalmente, o que não aconteceu. A ausência de acolhimento, de escuta, de presença emocional dos pais. O silêncio, após o choro. A solidão, na dor. A criança aprende, desde cedo, que sentir é perigoso, que mostrar vulnerabilidade é errado, que ser amável depende de se anular. Esse tipo de ambiente gera um trauma relacional. A criança, para sobreviver, desconecta-se de si mesma e passa a viver em função do outro. Aprende a antecipar necessidades alheias, a evitar conflitos, a sorrir quando quer chorar. E esse padrão de autonegação se torna a base da personalidade. Crescemos sem saber quem somos de verdade. Apenas repetimos o que foi necessário para sermos aceitos. A dor emocional não tratada na infância se cristaliza em comportamentos adultos disfuncionais. Dificuldade em estabelecer limites, medo do abandono, relações abusivas, vícios, doenças psicossomáticas. O corpo, mais uma vez, entra em cena como o guardião da verdade. Ele lembra de tudo. E quando a mente tenta apagar e o corpo revive. Não é incomum que pessoas com doenças autoimunes, como lúpus ou artrite reumatoide, tenham histórias de abandono, negligência emocional ou traumas precoces. A dor do corpo é, em muitos casos, a dor da criança que não foi vista, não foi ouvida, não foi cuidada e agora precisa ser acolhida para que o corpo possa descansar. A reconexão com essa criança interior é um dos pilares da cura. Trata-se de reconhecer que dentro de nós ainda vive essa parte vulnerável, carente, amedrontada, mas também cheia de sabedoria. Ela quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser protegida. O adulto curador precisa aparecer e assumir essa missão. Quando isso acontece, a alma encontra repouso. E o corpo, alívio. Olhar para a infância não é buscar culpados, é buscar entendimento. Nossos pais, quase sempre, fizeram o que puderam com as ferramentas que tinham. Muitos também foram crianças feridas. Perpetuaram padrões que nem sabiam que estavam repetindo. Mas entender isso não é justificar a dor, é transformá-la. Romper ciclos exige coragem. Mas essa é a chave para não transmitir às próximas gerações as feridas que nos marcaram. A cura passa por perdoar, não no sentido de esquecer ou minimizar, mas de libertar-se do peso do ressentimento. Quando perdoamos, deixamos de carregar dores que já não nos pertencem. O perdão, nesse contexto, é um ato de amor próprio. Chegamos ao final desta jornada, mas o fim é, na verdade, um convite para um recomeço. Você pôde perceber como o corpo fala, como ele sente, como ele guarda cada emoção que, por alguma razão, você precisou calar. Gabor Maté nos ensina que a doença não é um fracasso biológico, mas uma expressão legítima de um sistema que tentou sobreviver. Sem o suporte emocional necessário, o corpo, fiel até o fim, carrega as dores que a alma não teve permissão para expressar. Mas há uma verdade ainda maior. O mesmo corpo que adoece pode também se curar, se for ouvido, se for respeitado, se for acolhido. Essa cura não virá de fórmulas mágicas, nem de promessas ilusórias. Ela nasce do olhar corajoso para dentro, da aceitação de que a dor tem sentido, mesmo quando parece insuportável, da decisão de romper com padrões que já não servem mais, por mais familiares que sejam. Cura é renascimento, e renascer exige atravessar a escuridão com coragem, mesmo sem garantias de luz imediata. A dor ignorada se transforma em doença, mas a dor acolhida se transforma em sabedoria. Cada crise emocional, cada desconforto físico, cada colapso silencioso pode ser um chamado da vida para que você volte para si,
porque o caminho de volta para casa é, acima de tudo, um retorno ao coração, ao seu coração, a quem você era, antes de se esquecer de si, para ser aceito, a quem você é, quando se despede da armadura e finalmente respira, sem medo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Talvez você já esteja nesse caminho de cura, mesmo sem perceber. Talvez esteja sentindo os primeiros sinais, de que é hora de parar de fugir e começar a se escutar. Este vídeo é para você. Este é o espaço seguro, onde sua dor pode ser validada, onde não há julgamentos, apenas compreensão, onde a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. Que você possa sair deste vídeo com a certeza de que sua dor faz sentido, que ela não te define, mas te revela que a ferida não é o fim, mas o portal para um novo começo e que, acima de tudo, você não está sozinho. Há uma comunidade inteira despertando para essa mesma verdade. E quanto mais pessoas se curam, mais o mundo também se transforma. Obrigado por assistir esse vídeo. Se ele tocou você de alguma forma, deixe um comentário contando sua experiência. Sua história pode ser a chave para a cura de outra pessoa. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.